as grandes lições do último encontro. As grandes lições do último encontro. João 21, deixa a sua Bíblia aberta, pegue o seu esboço e vamos seguir. Eu quero ler apenas o versículo 1 para a gente começar a mergulhar nesse encontro. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Esse encontro de Jesus com seus discípulos, no capítulo 21 de João, é único. Só João nos fala sobre esse episódio. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e está naquele período que a gente chama, compreendido entre a ressurreição e a sua ascensão, 40 dias que ele ficou na terra ainda, porque havia algumas questões a serem resolvidas. E aqui ele se encontra com um grupo de 7 discípulos, porque ele queria resolver uma situação, especialmente com Pedro. Porque Pedro, antes da morte de Jesus, na ocasião da sua prisão, havia negado Jesus 3 vezes. Às vezes, irmãos, nós somos muito duros, até mesmo com as personagens da Bíblia. Nós nos colocamos num papel de juiz. Mas eu tenho aprendido a ler a Bíblia e a meditar na Bíblia, olhando por vários aspectos. Eu queria que você olhasse para esse grupo de discípulos, não como um grupo de discípulos que abandonou o Senhor, não como um grupo de discípulos que estava em rebeldia, não como um grupo de discípulos enfraquecidos. Mas é preciso que a gente compreenda o que estava passando na cabeça dessas pessoas. Qual era o drama que elas estavam vivendo, porque com dramas muito menores do que esse, nós desistimos. Com dramas muito menores que esse, nós colocamos tudo a perder. Havia um drama ali. Esses homens, há 3 anos atrás, haviam largado tudo para seguir um rabino. Esses homens, há 3 anos atrás, haviam deixado as suas casas para andar com Cristo. Esses homens mergulharam na maior experiência de vida que qualquer ser humano já ouviu falar. Eles viram muitas coisas, eles ouviram muitas coisas, eles experimentaram coisas maravilhosas e extraordinárias. Eles foram discipulados pelo próprio Filho de Deus. Alguns viram os céus abertos, outros viram mortos ressuscitarem, outros viram cegos enxergar. Mas agora, o Senhor, a quem eles tinham dedicado toda a vida, tinha sido morto, tinha sido crucificado. Eles viveram 3 anos diariamente ao lado de Jesus, e agora eles tinham que aprender a viver sem essa presença. Adaptar-se a uma nova realidade não é fácil. Gera em nós medo, frustração, gera em nós temor, e gerou nos discípulos as mesmas coisas. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles já tinham visto Cristo ressuscitado, mas ainda não estavam totalmente prontos, precisava de ajustes e cuidados. Eles iriam viver talvez o tempo mais extraordinário da história da igreja. Eles iam receber o Espírito Santo, eles iam viver tudo aquilo que nós sabemos que eles viveram em Atos, mas ainda precisavam de um ajuste, e é por isso que Jesus vem se encontrar com esses discípulos. Nesse capítulo 21 de João,
situações difíceis nos levam a reações erradas. Foi assim com Pedro, foi assim com os discípulos. E talvez as situações difíceis que eu e você estejamos enfrentando estão nos levando a ter reações que Jesus precisa ajustar também com a nossa vida nessa noite. Perda, crise, incerteza, escassez, relacionamento quebrado, decepção, luto, tanta coisa vem e mexe com a gente. E eu queria que nós olhássemos para o comportamento dos discípulos, não com um olhar de julgadores, mas que nós olhássemos para o comportamento dos discípulos com olhar de aprendizes, para que nós possamos aprender com eles e reagir talvez de forma diferente. No último encontro de Jesus com seus discípulos, após a sua ressurreição, nós aprendemos 8 ricos princípios. Hoje eu queria ver 5 apenas. E aí vou te dar uma notícia boa. Domingo que vem, no primeiro culto presencial, nós vamos terminar essa mensagem. Os 3 princípios vão ficar para domingo que vem. O primeiro princípio que eu aprendo com esse texto é que nós devemos ter cuidado com as nossas decisões impulsivas. Devemos ter cuidado com as nossas decisões impulsivas. Versículo 2 e 3. Vamos ler? Verso 2 e verso 3 de João 21. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aparentemente, essa não é uma pesca planejada. Eles estavam à beira do mar da Galileia, não sei fazendo o quê, conversando, talvez, e a gente vai pensando sobre o texto. Não houve ponderação. Talvez fosse o momento de pescar. Havia clima, era a hora certa. Será que tudo que envolve uma boa pescaria, que aqueles discípulos sabiam exatamente o que fazer, porque eram pescadores? E Pedro teve uma ideia. Pedro teve uma luz assim, que às vezes não é tão luz, que vem na nossa cabeça. Nós estamos aqui, na beira do mar, nós sabemos pescar, o barco está aí, tem rede, por que a gente não tenta pescar, gente? E Pedro diz assim, eu vou pescar. Ele não perguntou para os outros 7, para os outros 6. Ele disse, eu vou pescar. E os outros decidiram entrar no barco, literalmente. Tome cuidado com as suas decisões impulsivas. Principalmente você que é líder. Porque o líder tem um poder de influência. Quando você toma o caminho e você é líder, pessoas vão andar atrás de você. Você vai levar outros atrás de você com a sua influência. Decisões impulsivas, por si só, já são ruins. Decisões impulsivas de líderes, piores ainda. Mas Pedro representa cada um de nós que somos tentados a tomar decisões sem pensar, a tomar decisões em momentos de crise que não vão nos levar a lugar nenhum, que vão apenas nos dar dor de cabeça, que vão apenas nos levar a perder mais recursos e tempo. Eu vi uma frase
há um tempo atrás e guardei, que diz assim: se ainda está ventando, não é hora de varrer as folhas. Se ainda está ventando, se você tentar varrer, você não vai conseguir e ainda vai ficar mais cansado ainda. Outras pessoas dizem que existem situações que nós nunca devemos tomar decisão nenhuma. E eu comecei a pesquisar e a estudar, e aí muita gente fala muitas coisas, e eu fiz a minha própria lista. Nunca tome decisões, anote aí, nunca tome decisões quando você estiver muito feliz. Você está tão feliz, que você diz assim: a partir de agora eu vou fazer isso. Mas você estava movido por uma felicidade, e aí quando a bola baixa, você diz assim: eu não dou conta. Nunca tome decisão quando você estiver muito cansado. Cansado atrapalha. Nunca tome decisão quando você estiver muito triste. E nunca tome decisão quando você estiver muito irritado. Muito provavelmente, nessas situações, as decisões que você vai tomar são decisões erradas. E eu poderia incluir outra aqui. Nunca tome decisões quando você está com fome. Porque tem gente que com fome não pensa. Vou confessar meu pecado aqui, irmãos. Fila de self-service, você já viu? Que tristeza. Aquelas donas botando folhinha por folhinha arrumada no prato, grão por grão, grão de bico, rúcula. Gente, pelo amor de Deus, quem é que come isso em self-service? Eu fico extremamente tentado a dar um empurrão. Mas aí eu paro, penso, reflito, não posso tomar essa decisão errada. Pensa, reflita, converse com conselheiros e principalmente ore, amadureça as suas decisões. Diz o texto que eles trabalharam a noite toda e nada pegaram. Resultado de quê? Decisão errada. Resultado de quê? Decisão impulsiva. Quanto mais você insistir, menos resultado você vai ter. A ausência de resultados na sua vida não é fruto de decisão errada que você está tomando. A ausência de frutos na sua vida não é fruto de decisões debaixo de impulsividade. Jesus estava na direção daquela pescaria? Não. E quando Jesus não está na direção, não pode acabar bem, não vai acabar bem, se as coisas não deram errado. Deram errado é porque eles estavam agindo sem a direção, por impulso, sem planejamento, sem consultar ninguém, fazendo as coisas de qualquer maneira. Se você agir sem orar e sem pensar, não vai ter resultado nenhum. Segundo princípio, atente, porque a frustração pode prejudicar a sua visão. Verso 4 e 5, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles lhe responderam que não. Imagina a cena, eles estavam dentro do barco, cansados, frustrados, tristes e agora sem peixe. Foram pescar de qualquer maneira e não tiveram resultado nenhum. A frustração aumenta. E a frustração cega os olhos deles, porque eles já tinham visto Jesus ressuscitado. E era o mesmo Jesus que aparece na beira do mar, mas eles não conseguem reconhecer Jesus diante deles e eles não podem ver.
quando nós estamos chateados, frustrados, o efeito colateral disso é perder a visão. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, nós perdemos a visão de um fato que é extremamente importante na nossa vida como cristãos. Cristo, Jesus Cristo, sempre estará perto de você. Eu vou repetir, Jesus Cristo sempre estará perto de você. Vou dizer mais, nem se você pedir para Ele ir embora, Ele vai. Nem se você disser que não quer, Ele vai continuar ao seu lado. Porque o mesmo Pedro tomou uma decisão dessa e sai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus falou, Pedro, você não está entendendo nada, você agora vai ser pescador, não é pecador, pescador de homens. Algumas vezes ele fica em silêncio, é verdade. Algumas vezes ele dá um passo para trás e nos deixa agir sozinhos. Mas jamais ele vai se ausentar. Jesus nunca vai embora. Levante os seus olhos nessa noite e veja que Ele está aí do seu lado. O salmista diz, eu posso descer no abismo mais profundo, eu posso subir na montanha mais alta, ainda assim, a tua presença estará comigo, em nenhum momento eu posso me ausentar da tua presença. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas a presença de Deus está na sua vida. Quantas pessoas têm perdido oportunidades grandes porque não veem a presença de Jesus na sua vida? Não se fecha, é uma noite de frustração, é um tempo de derrota, é um tempo sem peixe, é um tempo de incerteza, mas o Senhor está lá. Chegou a hora de você jogar a toalha? Por quê? Porque não houve resultado de uma pescaria? Será que isso é justificável? Como é que tem sido a sua última noite, a sua última semana? Como é que tem sido os últimos meses da igreja? Será, irmãos, que é suficiente para nós abandonarmos tudo, para nós desistirmos? Terceiro, esteja pronto para obedecer e recomeçar. Você precisa dizer isso, eu quero estar pronto para recomeçar. A igreja tem que estar pronta para recomeçar. Você tem que estar pronto para recomeçar. Verso 6 agora, do capítulo 21. O que Jesus diz para os discípulos? Grifa aí na sua Bíblia. É importante esse texto. É palavra de Cristo. As palavras de Cristo precisam estar em vermelho. As palavras de Cristo precisam estar grifadas. As palavras de Cristo precisam gritar no nosso coração. É a voz de Deus. É a ordem do Messias. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão os peixes que vocês pescaram a noite toda e não acharam. O que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Lançaram, obedeceram, recomeçaram a pescaria. E aí o que foi o resultado agora da direção da palavra de Cristo? Não conseguiram recolher as redes, tal era a quantidade de peixes. Eles agem na impulsividade e não encontram nada. Eles erram e não têm resultado, mas não é o fim. Eles não conheceram Jesus. Talvez alguém podia dizer assim, erraram demais. Primeiro que já foram pescar por conta deles sem ninguém mandar.
Segundo, Jesus apareceu, eles não reconheceram. Tiveram 2 chances, acabou. Nós somos reguladores do amor de Deus? Mesmo assim, Jesus fala assim: lança do lado direito a rede. Vou te dar uma nova oportunidade. Vou te dar uma nova chance. Vocês são cabeça dura, mas eu amo vocês. Eu vou te dar uma nova chance. Pensa, irmão. O mar é o mesmo. As redes são as mesmas. O barco é o mesmo. Os pescadores são os mesmos. Por que que uma pescaria não deu certo e a outra teve um grande resultado? Se o mar é o mesmo, se os pescadores são o mesmo, se o barco é o mesmo, se as redes são as mesmas, há uma diferença que faz toda a diferença. Agora eles estão agindo debaixo da palavra de Jesus. Agora eles corrigiram a rota e estão na instrução correta. Direção do mestre. Qual é mesmo? Bota aí na tela. Lancem a rede do lado direito do barco. Quem está no comando agora é Pedro? É Pedro que está comandando agora? Quando Pedro está no comando, não tem peixe. Quando Jesus assume o comando, o barco quase afunda de tanto peixe. Até quando você vai querer assumir o comando das coisas? Por que não o lado direito? Por que não o lado esquerdo? Lado direito. Talvez Jesus está dizendo: agora vocês vão fazer direito. É do lado direito para fazer direito. Horrível essa, né? Mas eu só quero te dizer uma coisa: quando você lançar as redes debaixo do comando certo, debaixo da palavra de Deus, vai dar tudo certo. Quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus tem um novo para você. As misericórdias dele se renovaram nessa manhã. Cada dia novo é uma nova oportunidade. Tudo pode ser diferente. Novas chances, novas soluções, renovação da mente, uma grande virada. Quem sabe é esse o dia da sua virada. De um tempo de frustração, sem resultado, para um tempo extraordinário de crescimento. Tem orado por isso na vida da igreja. Quem sabe é o tempo de uma grande virada. Mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão é: eu não vou desistir. A decisão é: eu não vou parar. Só tem um que me para: Deus. Nem você mesmo pode se parar. Eu não posso jogar fora tudo que eu já conquistei até aqui. Vou jogar as redes novamente. Ouça a voz de Deus e recomece. É sempre tempo de recomeçar. Quarto, já caminhando para o fim. Nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Quero parar aqui no versículo 7 para a gente pensar uma coisa. O discípulo a quem Jesus amava, esse é João, o autor do Evangelho, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor, é Jesus. Como é que nós não reconhecemos? Repare bem que Jesus faz uma associação à pesca maravilhosa de Lucas 5. Que tinha acontecido algo semelhante no barco de Pedro. E nem assim Pedro reconhece. Precisa João dizer: não é possível que não seja ele, Pedro, é ele. E aí vem Pedro. Quando ouve, ele não responde nem nada. Esse é Pedro. Ele ouve e não responde nada. Ele veste a capa e lança-se no mar e vai a nado.
encontrar Jesus. É como se Pedro tivesse pensado assim, gente, como é que eu não vi isso? Como é que eu não reconheci que era o Senhor? E ele fica tão desesperado, que ele não espera nada, ele pula na água e sai nadando até Jesus. Alguns, eu não concordo, dizem que Pedro queria fugir de Jesus. Outros dizem que Pedro queria mergulhar para não ver Jesus. Eu acho que Pedro, mais uma vez, tomou uma decisão impulsiva, para variar. E que Pedro, mais uma vez, agiu sem pensar. Mas porque ele queria ver Jesus. Porque ele queria estar perto de Jesus. Ele não queria fugir de Jesus. Pelo contrário. Mas a nossa humanidade fala mais alto. Fazer sempre o certo não nos isenta de fazer o errado. E fazer sempre o errado não nos vai isentar de fazer errado de novo. Ele toma uma decisão precipitada de pescar. Não dá certo. Jesus entra, corrige. Ele toma outra decisão precipitada de pular na água. Graças a Deus não morreu afogado. Ô Pedro, quando é que você vai aprender que para tomar a decisão você precisa parar e pensar? Mas eu vejo aqui algo errado na decisão de Pedro, se eu puder fazer uma conjectura, para usar uma palavra bonita, uma suposição. Se você não concordar também, cada um que faça a sua conjectura. Eu acho que Pedro errou. Porque se ele está em grupo de 7, com mais 6, ele tem que pensar no grupo, ele não pode agir sozinho. Por que ele tomou uma decisão e pula na água para ver Jesus sozinho e os outros 6? E ainda deixou o abacaxi na mão dos 6, a rede cheia de peixe, para puxar. É como se Pedro dizia, eu não quero nem saber se tem peixe, se o barco vai afundar, eu quero resolver meu problema de ver Jesus. Ô Pedro, fica no barco, ajuda a botar o peixe para dentro, e vai com os outros 6 para encontrar Jesus na beira do mar. É assim que uma equipe vitoriosa age. Uma equipe vitoriosa, ninguém age por si só. Uma equipe vitoriosa, a gente só age pensando no todo, na unidade. Uma equipe vitoriosa, um joga pelo todo, não joga por si só. Boas decisões, às vezes, quebram a unidade. Cuidado com as suas atitudes desnecessárias, que machucam outras pessoas. Pastor, mas eu estou agindo correto. Você está agindo correto, mas você está machucando o irmão. Vale a pena? Pastor, mas eu estou com a melhor das intenções, mas você está ferindo pessoas. Vale a pena? Para e pensa. Mas eu quero ver Jesus, mas você está quebrando a unidade da igreja. Vale a pena? Equipe boa não é que tem os melhores jogadores. Equipe boa é que todos os jogadores jogam pela equipe só. A igreja tem muitas pessoas. A igreja tem muitos ministérios. A igreja tem muitas células, muitos líderes, mas a gente precisa entender de uma vez por todas que ou a gente passa a jogar pela equipe, ou a gente passa a jogar pelo todo, ou a gente não vai avançar. A gente vai continuar batendo cabeça. Quando a gente joga em equipe, o interesse da equipe é maior e vem na frente do que o meu interesse próprio. E isso é unidade que a igreja precisa descobrir nesses dias. Pensa no todo, não pensa só em você. Quando você agir, haja pelo todo, não pelo que você acha que é certo.
Quando o seu ministério trabalhar, trabalhe pela igreja toda, não pelo seu próprio ministério. Porque só existe ministério porque tem igreja. Só existe célula porque tem igreja. Nós não podemos agir mais assim. Eu acho que esse é o tempo de a gente refletir, irmãos. Tem gente que é muito boa, mas atropela os processos, atropela as pessoas. Machuca, quebra a unidade por causa de decisões que não foram bem pensadas, de opiniões. É o tempo do Pedro pensar, eu estou aqui, mas eu tenho mais 6 que estão aqui junto comigo. Eu não posso deixar esses 6 aqui com a bomba na mão e pensar só em mim. Foi uma força a menos para carregar as redes. Não está no tempo, irmãos, a gente abrir os olhos para isso. Eu estava pensando na armadura de Efésios 6. Se nós formos lá e ver todas as armas e utensílios daquela armadura, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçar os pés com o evangelho da preparação da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, não sei se esqueci algum. Não tem nenhuma arma, nenhum utensílio para a retaguarda. É só para frente, para a batalha. Por quê? Porque atrás de mim está meu irmão, que não vai deixar o meu inimigo me ferir pelas costas. Eu não preciso de armas na minha retaguarda, porque atrás de mim está vindo alguém, que quando vê o inimigo me atacar, ele vai atacar o inimigo primeiro. Mas às vezes na igreja a gente deixa o inimigo pegar o irmão pelas costas. Não é tempo da gente refletir, meus irmãos. Quanto mais unida a igreja tiver, menos perdas nós vamos ter. Nós somos irmãos. Nós não somos inimigos. Nós somos cooperadores, nós não somos competidores. A nossa visão precisa mudar. Precisamos pensar. Último. E falei calma, hein? Termino com esse princípio. Lembre que o milagre é precedido de empenho. Milagre, antes de milagre, vem trabalho. Antes de milagre, vem você fazer a sua parte. Antes de milagre, vem comprometimento. Verso 8 a 11 agora. Os outros discípulos vieram no barco e arrastando a rede cheia de peixes, pois eles estavam apenas 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Aí o Pedro entra no barco. O bonitão volta lá, arrasta a rede para a praia. E diz a Bíblia que tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Pare e pense. Eles tiveram que jogar a rede novamente. Depois de jogar a rede novamente, eles tiveram que puxar a rede. Depois eles tiveram que arrastar a rede para a praia usando força. Todo milagre tem uma ação poderosa de Deus que só Deus pode fazer. Mas todo milagre tem uma participação do homem. Todo milagre na Bíblia você vai ver Deus agindo, mas o homem fazendo a sua parte, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Eu não sei se na nossa realidade vai ser trabalhar como os discípulos trabalharam. Vai ser carregar peso, como os discípulos carregaram, ou como aqueles que empurraram a pedra do túmulo de Lázaro. Não era uma pedra leve, alguém teve que pagar o preço para que o morto saísse da sepultura.
Jesus tem poder para levantar o morto da sepultura, mas quem tem que levar a pedra somos nós. Jesus tem poder para fazer os 153 peixes entrarem na rede, mas quem tem que jogar a rede, puxar e levar o peso são os pescadores. Jesus podia estalar o dedo e os 153 peixes pularem da água lá para a terra. Mas ele não faz isso. Porque ele quer que o cristão, o discípulo, participe. E às vezes, a nossa parte, sabe qual vai ser? Esperar, confiar. Pastor, por que 153 peixes? Alguém sabe me dizer? Qual é o significado de 153 peixes? Esse número não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia. Tem um teólogo chamado D.A. Carson, que diz que se tem um simbolismo ligado a esse número 153, o evangelista escondeu muito bem. Ninguém sabe. Tem coisa que a gente nunca vai saber. Tira os olhos do 153 e olha para uma verdade que esse texto nos diz, que nenhum fruto é sem esforço, nenhum fruto é sem trabalho, nada acontece na nossa vida por acaso, e nada vai acontecer se você não fizer a sua parte. O compositor secular diz que tem muita gente com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Alguns com mais dente, outros com menos dente. Mas eu não quero ficar com a minha boca cheia de dente esperando a morte chegar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Quero terminar te dizendo uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, você precisa vencer aquilo que está te paralisando. E ninguém vai vencer por você, você que vai ter que vencer. O que é que está te paralisando? É o medo? É a frustração? É a ferida? Eu não sei, mas você precisa vencer, tomar uma decisão hoje, em nome de Jesus. Eu vou vencer e eu vou entrar em ação. Vença a sua tristeza, vença a sua ferida. Levante-se e lute. Levante-se e trabalhe. Jogue as suas redes novamente. Ele vai fazer a parte dele. Quando você fizer a sua parte. Há um convite nessa noite. Há um convite nessa noite, eu gostaria de repetir isso. É o convite do Senhor Jesus te convidando a andar com Ele. Esse convite ainda está de pé. Abraça esse convite, escute esse convite, obedeça esse convite. É difícil, mas Ele vai te dar forças necessárias para você andar. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele se recusa a desistir de cada um de nós. Ele se recusa a nos deixar parados aonde estamos. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar alegria. Queria convidar os irmãos aqui já para o louvor. E eu queria te dizer isso em nome de Jesus. Deus nessa noite está te dando vida. Deus nessa noite está te dando alegria. Vou te dizer mais, Deus nessa noite vai te colocar em movimento. Nem que para isso Ele precisa te dar um empurrão. É como se Cristo estivesse
segurando nos nossos ombros, olhando nos nossos olhos e dizendo: chega, chega de estar parado aí onde você está. Levanta e começa a andar, levanta e começa a trabalhar, levanta e começa a ter esperança novamente. Deus vai te pôr em movimento, cheio de vida. Nós estamos vivos.